vamos retomando um conceito que foi falado na aula de PCR com o professor Marcelo Valim, que são as sondas, tá certo? Então, quando a gente pensa em sistemas biológicos, são esses sistemas altamente complexos, aonde para poder estudar uma molécula específica, isso equivale a procurar uma agulha num palheiro, tá? Uma tarefa extremamente difícil e que exige o que foi falado na aula de PCR, uma sonda, tá certo? Uma sonda é uma espécie molecular que tem a capacidade de detectar especificamente a presença e ela avisa, ela emite um sinal dessa presença para que eu possa então detectar e estudar essa molécula específica, tá certo? No caso da PCR, os próprios primers já correspondem de certa forma a uma sonda porque tem sequências específicas para reconhecer o alvo, tá? Então a sonda tem um alvo, mas aqui no caso da PCR em tempo real, se utiliza uma sonda, né, na tecnologia TACMA, que é uma sonda que emite então um sinal luminoso, né? Ele avisa a presença, no caso aqui da amplificação. Tá certo? Então as sondas elas são utilizadas para esse reconhecimento específico em sistemas biológicos complexos, né? Avisa esse sinal, então por que a repórter ela reporta esse conhecimento específico, tá? E essa especificidade, né, dentro dessa complexidade envolve então um reconhecimento, né? Aqui no caso da PCR, a hibridização específica, tá? Seja dos primers, seja da sonda TACMA. Então ela vai envolver um reconhecimento que pode ser DNA-DNA, DNA-RNA e, pessoal, olha aqui, várias técnicas e tecnologias que utilizam reconhecimento proteína-anticorpo, tá? Seja para pesquisa, seja para diagnóstico molecular. E a marcação, então, para que essa sonda possa nos avisar, possa emitir um sinal, essa marcação pode ser por radioatividade, por fluorescência, por quimifluorescência e também por atividade enzimática. Nós veremos um pouquinho em detalhe. Tá? Então essa capacidade do DNA se desnaturar e renaturar, já falamos que ela é fundamental e também, nesse caso aqui, quando estamos falando de sondas para ácidos nucleicos, né, a capacidade do reconhecimento específico de bases permite esse estudo, né, de encontrar agulha no palheiro. Tá? Então, isso aqui eu volto nessa questão que é bastante importante, porque uma sequência pequena, né? Se a gente considerar aqui 16 nucleotídeos de um primer, tem uma alta especificidade pela sequência alvo, tá certo? Então, a ideia aqui do exercício, né, é multiplicar 4 vezes 4, 16 vezes, para vocês verem, então, qual é a probabilidade de um nucleotídeo de 16 bases encontrar a sequência complementar alvo. É de uma grande especificidade. Tá? Então, essa especificidade para hibridização, né, da sequência alvo acontece por complementaridade de bases. Olha aqui, isso aqui a gente viu na aula, né? No caso da sonda TACMA, por exemplo, olha que o primer ele está marcado com uma molécula fluorescente, tá certo? Então aqui com o reconhecimento da sequência alvo, essa sonda vai então reportar, né, esse encontro específico, tá? Isso permite então determinar se uma sequência de DNA está presente ou não e onde estaria presente no genoma de um organismo. Tá certo? Isso a gente pode pensar numa pesquisa básica, mas também em diagnóstico molecular. Nós podemos investigar se um determinado gene está sendo expresso, se ele está sendo transcrito ou não, também utilizando sondas. Tá? Então aqui tem dois exemplos, o Southern Blot e o Northern Blot, que a gente vai ver um pouco mais em detalhe. Nesse caso aqui, olha lá, pessoal, foram isolados DNAs genômicos de diversas amostras, que foram digeridos por enzimas de restrição, então isso aqui não é degradação, tá certo? Foi feito um gel anterior para comprovar que o DNA estava íntegro, de alto peso molecular. Uma vez que é efetuada a digestão com enzima de restrição, esse genoma, que é muito grande, ele vai ser fragmentado em muitos fragmentos, tá certo? Centenas de milhares, às vezes até milhões de fragmentos, que ao serem resolvidos no gel de agarose, vai formar esse arrasto, do inglês a gente chama de smear. Tá? Então aqui seria o palheiro, e aí eu quero estudar um gene específico. Então eu marco a minha sonda aqui, no caso radioativamente,
tá certo? Aí tem o processo Southern blot que eu vou explicar logo em seguida, aonde eu tenho então o reconhecimento específico da sequência complementar à sonda no meio daquelas centenas de milhares de fragmentos, tá? Então com isso, olha lá, eu posso aferir a presença ou a ausência daquela sequência específica, o tamanho desse fragmento que foi hibridizado com a sonda, tá certo? Eu tenho aqui o marcador de peso molecular e também posso aferir o número de cópias nesse genoma. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 cópias desse gene, né, nesse DNA que foi extraído. E no caso do Northern blot, eu estou aferindo aqui a expressão gênica. Então, eu estou avaliando um gene específico para o qual eu produzi uma sonda marcada radioativamente, tá? Essa marcação eu utilizo um nucleotídeo, no caso aqui com fósforo 32, e no experimento foram isolados RNAs, então a gente vê que eles estão íntegros, porque a gente vê aqui os RNAs ribossomais que indicam essa integridade. Foi isolado, então, RNA total de diversos órgãos, e aqui no caso em célula em cultura, eles foram migrados num gel desnaturante de RNA, tá certo? A transferência para a membrana que a gente vai ver em seguida para a realização do Northern blot e a hibridização com a sonda específica, tá certo? Então aqui eu já vejo que a quantidade de RNA de cada amostra, elas são equivalentes, tá? Isso foi medido no espectrofotômetro, eu adicionei, por exemplo, 1 micrograma de cada RNA extraído. E aqui, então, a diferença de intensidade que eu vejo na hibridização com a sonda reflete a diferença de expressão, tá certo? Então aqui eu vejo uma amostra onde não há, aqui no caso do baço, não há expressão desse gene, tá? Nas outros órgãos há a expressão desse gene específico, tá? E de maneira diferencial. Por exemplo, aqui no coração é altamente expresso e no pulmão ele é menos expresso, tá certo? Então essa sonda permite, dentro dessa complexidade de todos os genes que estão sendo expressos, tá certo? Investigar a expressão de um deles especificamente, tá? Então a sonda permite isso. Nós falamos de sonda radioativa, mas hoje em dia, com a evolução da tecnologia, o que nós utilizamos majoritariamente são sondas não radioativas. Por quê? Por questões de biossegurança, geração de resíduos, tá certo? Então essas sondas, olha, aqui a gente tem uma sonda, né, uma probe, que é um primer, um segmento de DNA, onde tem aqui ligada quimicamente uma molécula fluorescente, tá certo? Então isso aqui eu já posso mandar sintetizar quando eu vou pedir lá o meu primer, a síntese dele, tá certo? Então essa molécula aqui é um fluoróforo com incidência de luz ultravioleta, ele pode avisar aqui, por exemplo, olha no cariótipo, tá certo? Aonde, em que cromossomo eu tenho a hibridização específica dessa sonda aqui nessa imagem de uma microscopia de fluorescência, tá certo? A minha sonda ainda ela pode estar marcada, por exemplo, aqui, ó, tem ligado covalentemente nela uma molécula de biotina que é reconhecida especificamente. Então a palavra é específico, né? Aqui no caso biotina, streptavidina tem esse reconhecimento específico. Isso aqui é um kit que a gente compra e essa streptavidina ela pode estar ligada a uma molécula que fluoresce ou, olha que interessante, pessoal, um repórter enzimático. Tá certo? Então isso aqui é uma enzima, o kit me fornece o substrato, tá certo? Então essa enzima vai agir sobre esse substrato e vai emitir um sinal luminoso, por exemplo. Então com isso eu tenho o repórter, né? Eu tenho o aviso de que a minha sonda específica reconheceu a sequência alvo num determinado local. Tá? Pode ser inclusive um local aqui, a gente está vendo o cariótipo, mas pode ser um local dentro da célula. Tá? Tem nos papers que vão ser avaliados aí por seminários exemplos nesse caso. E aqui, olha, eu tenho um reconhecimento anticorpo, tá certo? Que reconhece especificamente aqui no caso a digoxigenina, também é um método bastante utilizado, tem kits para isso, e o anticorpo também pode estar ligado com uma molécula fluorófora ou com enfim, uma enzima repórter que vai emitir um sinal luminoso. Pessoal, tem dúvida? Anote a dúvida e pergunte, ou diretamente ou via grupo. É muito importante que vocês interajam com a gente no sentido de esclarecimento das dúvidas. Inclusive, uma dúvida pode gerar uma explicação, eu posso gerar um vídeo pequeno explicando mais em detalhe aquela dúvida. Tá? Então, precisamos
que vocês reportem essas dúvidas. Tá? Aqui temos o Western blot, onde a sonda, aqui no caso, envolve, né, o reconhecimento específico de proteínas, né, por anticorpos que são marcados. Tá? Então eu tenho aqui a minha proteína de interesse. Olha aqui, eu tenho, por exemplo, aqui todo o perfil de extrato das proteínas de uma célula, tá? E o reconhecimento específico de uma proteína no meio dessa complexidade toda de proteínas. Por quê? Porque aqui eu tenho um anticorpo específico que reconhece a proteína de interesse, tá? Um anticorpo primário, e aqui eu tenho um anticorpo secundário que reconhece o primário e emite um sinal, tá certo? Nesse caso aqui, olha, eu vou poder então, através do Western blot, investigar também a presença e ausência e o tamanho de proteínas específicas. Nesse caso aqui, um diagnóstico molecular de distrofia muscular. Bom, vendo mais detalhe o que seria um Southern blot, tá certo? Tem vídeos lá no Face Monitoria para vocês verem, caso não esteja entendendo. Então, blot é uma mancha, né, um borrão, é onde a gente vai enxergar a hibridização que está sendo específica, né? Nós falamos que permite aferir a presença, o tamanho e o número de cópias de um gene, outras aplicações no DNA forense, análise filogenéticas, diagnóstico molecular, tá certo? Então, checagem da construção de DNA também é bastante importante, tá certo? Quando a gente faz a nossa construção, e nós vamos fazer aí no ateliê de clonagem. Então, a primeira parte, né, dividir em parte, no Southern blot, constitui aquilo que nós já sabemos fazer, extrair o DNA genômico. A gente vai digerir esse DNA com enzimas de restrição. Só para ter uma ideia, pessoal, se eu digerir com uma enzima que reconhece 4 bases específicas, ou seja, esse sítio aqui, por probabilidade, pode ser encontrado a cada 256 nucleotídeos, o genoma humano aqui em volta de 3 bilhões, significa que essa enzima, a digestão dela pode gerar, né, 12 milhões de fragmentos. Tá certo? Então, quando eu olho esse gel de DNA genômico digerido, por exemplo, com uma enzima, como eu falei para vocês, eu vejo um arraste, mas ele não está todo concentrado no final do gel, em fragmentos pequenos, indicando degradação. Não, você vê que tem ao longo de todo o gel. Então, eu tenho os fragmentos de todos os tamanhos, tá? Então, procedo o meu gel, faço a migração das digestões e eu vou fazer, então, uma transferência do DNA que está no gel, porque o gel é uma matriz muito sensível, né? Pode quebrar, e vou transferir esse DNA como se fosse um carimbo para uma membrana, tá? Que pode ser uma membrana de nylon, o que é muito utilizado hoje em dia, tá? Uma membrana carregada com carga positiva, lembrando que o DNA tem carga total negativa devido aos fosfatos, tá certo? Então, depois que eu faço a minha eletroforese, eu coloco esse gel, então, numa solução alcalina para que as moléculas de DNA sejam desnaturadas, tá certo? Por quê? Porque eu preciso separar as fitas do DNA para que a minha sonda, tá, que é um DNA simples fita, possa reconhecer a sequência-alvo específica, tá? Então, vou montar esse aparato de transferência, tá certo? Tem vídeo lá para vocês olharem isso acontecendo, tá? Então tá aqui a minha solução alcalina, desnaturante. Aqui eu tenho uma esponja, aqui eu tenho o meu gel. Logo em cima do gel eu tenho a membrana carregada positivamente e aqui eu tenho uma torre, né, de papel seco que vai então por capilaridade puxar essa solução que vai então transferir o DNA do gel para a minha matriz de nitrocelulose ou de nylon, facilitando o trabalho da hibridização. Né? Então, aqui mostrando como seria esse reconhecimento específico. Aqui, vamos considerar que o DNA foi desnaturado, essa aqui é uma fita, que é a fita que vai ter a complementaridade com a base marcada, tá certo? Onde um dos nucleotídeos aqui, um dos 4, está marcado com fósforo 32. Tá? Então, com isso, eu vou ter o reconhecimento específico desse fragmento dentre lá aquela quantidade enorme de outros fragmentos gerados. Tá certo? Então, aqui está a hibridização da minha sonda, tá? Que ela vai acontecer de maneira específica. Tá? Existe também hibridizações inespecíficas, como a gente olha aqui, ó, tem uma complementaridade de base só aqui no meio, mas aqui não. Então, isso aqui não é estável durante o processo de hibridização
que no caso aqui acontece em meio líquido, essa hibridização se desloca, ela não se mantém, mas a hibridização específica, ela acontece e a sonda fica lá grudadinha, avisando aonde está o nosso fragmento. Tá certo? Aqui para mostrar para vocês, então, o que seria o nucleotídeo, né, com a base marcada com o radionuclídeo. Tá? Vou hibridizar com a minha sonda, tá aqui o meu gene, os fragmentos gerados, por exemplo, com eco R1 e a detecção das bandas. Essa detecção aqui é depois que eu hibridizo a minha membrana com a sonda e eu coloco a minha membrana junto com filme fotográfico, tá? Isso feito num ambiente escuro, para que a radioatividade possa então imprimir aqui no filme fotográfico a posição exata dos fragmentos reconhecidos pela sonda. Tá? Não entendeu? Anota a dúvida que a gente explica melhor. Tá? Então, a sonda é incubada com a membrana, né, incubada com a sonda. Aqui, no caso, no laboratório, a gente tem esse equipamento lá, um forninho de hibridização. Tá? Aqui tem umas garrafinhas onde a gente coloca então a nossa membrana. Tá? O que a gente está mostrando aqui num saquinho plástico, que é como o professor trabalhava na Idade Média da biologia molecular, hoje em dia é esse equipamento aqui, tá? São essas garrafas, é muito mais prático. Você põe então a sua membrana, põe o líquido, né, de hibridização junto com a sonda marcada e vai deixar durante a noite. Tá? Ele vai girando numa temperatura que vai favorecer a ligação da sonda de maneira específica e que não haja ou que seja minimizada as hibridizações inespecíficas. Tá? Então, o resultado, como a gente tinha mostrado, né? Isso aqui seria o resultado do Southern Blot impresso no filme fotográfico, tá? Hibridização para um gene e uma sequência específica. Tá? Isso aqui é o resumo dessa tecnologia, né? Dessa técnica de Southern Blot. Qualquer dúvida, pergunta para a gente. No caso do Northern Blot, né? Eu não falei, mas o Southern foi inventado por um pesquisador chamado Southern. O Northern não foi inventado por uma pessoa chamada Norden, tá? Então, na verdade, ele foi desenvolvido tendo a praticidade, né, para encontrar sequências específicas que o Southern Blot trouxe para as análises de DNA. Então, como trata-se de hibridização de ácidos nucleicos, vamos então utilizar essa técnica que é usada para DNA para RNA. Tá? Então, é também utilizado para determinar a presença ou ausência de um transcrito, que aqui no caso tem a ver com a expressão gênica, tá? O tamanho desse transcrito, porque eu fiz um gel que vai separar os RNAs mensageiros por tamanho, e também a quantidade do transcrito produzido, tá certo? Se ele foi mais ou menos, no caso se ele foi expresso, né, reflete o nível de expressão, a síntese do RNA mensageiro. A sonda, nesse caso, pode ser um fragmento de DNA, tá? Sem introns, tá? A gente vai ver isso mais em detalhes, mas no RNA mensageiro não tem sequência de introns, pode ser também uma sequência de RNA. O gel, né, o RNA nesse gel, ele tem que estar desnaturado, então o gel de RNA tem formamida para que as estruturas secundárias dos RNAs sejam desfeitas e as moléculas migrem não pelo formato, mas pelo tamanho. Tá? A gente já viu isso também. Então, já vimos esse exemplo, né, onde eu tenho aqui a expressão, então, seria espacial, tá, desse gene. Então, eu estou vendo como está acontecendo a expressão dele em diversos órgãos de um determinado organismo, mas eu posso ver também a expressão temporal. Tá? Então, eu tenho aqui células em cultura, onde eu tratei com fator de diferenciação celular, tá? E aí após o tratamento, né, das células, eu retirei células com 12 horas de tratamento, 48, 96. Extraí o RNA total de cada uma dessas condições separadamente, corri o gel e hibridizei com a sonda que eu estou investigando. Então eu vejo aqui que a beta-globina, né, o gene da beta-globina, tem a sua expressão induzida por esse fator de diferenciação celular ao longo do tempo. Tá? Então aqui eu tenho uma expressão espacial, aqui uma expressão diferencial no tempo. Tá? Então, dentro de um sistema complexo, a sonda me permite investigar uma molécula específica. Isso é bastante útil na pesquisa. Tá? Então, eu estou avaliando transcritos, né? Já falamos disso. Aqui a expressão temporal. E temos a análise de proteínas de maneira específica com a tecnologia de Western Blot, que é muito utilizada. Não foi inventada por uma pessoa chamada Wester,
tá certo? É utilizado na análise de proteína, e a sonda, então, é um anticorpo, tá certo? O paradigma aí do reconhecimento específico, né? Quando a gente pensa em anticorpo e a proteína-alvo, aquele encontro chave-fechadura altamente específico, tá? Então, a minha sonda, ela vai indicar, dentro de um sistema com muitas outras proteínas, qual a proteína específica que eu estou investigando, tá certo? Se ela está presente ou ausente, qual o tamanho dela, porque eu faço um gel também, a gente vai ver, a quantidade e a integridade, se ela está íntegra ou se ela foi degradada. Tá? Então, por exemplo, eu estou avaliando aqui a proteína P53, tá certo? Então aqui numa célula normal eu tenho a proteína P53 aqui nesse tamanho, a tubulina que é um controle para mostrar que eu apliquei a mesma quantidade de proteína no gel, uma outra sonda, tá? Para eu poder justamente ter confiança no resultado, que é devido à diferença de expressão e não à quantidade de proteína que eu apliquei no gel. Nesse caso, eu tenho a expressão correta da proteína. Aqui, uma amostra tumoral não tem expressão dessa proteína, tá certo? Da P53. No tumor 2, eu tenho a expressão no tamanho da proteína na célula normal. E no tumor 3, eu tenho uma forma menor, clivada dessa proteína 53. Então, isso para mostrar a especificidade. E aqui um exemplo, por exemplo, de uma análise, um diagnóstico molecular para câncer, por exemplo. Tá certo? Então, já mostramos nesse slide o reconhecimento específico da proteína por anticorpos. Está muito utilizado no laboratório, vai aparecer bastante nos nossos seminários. Tá certo? Então, tendo dúvidas, coloque as dúvidas para a gente. Tá? Então, aqui é o resumo do Western blot. Tá? O gel que a gente faz é um gel de SDS Page, não vou ler o slide, vocês leiam e vejam as dúvidas. E esse aqui é um resumo, então, dessas 3 técnicas, né, de reconhecimento para DNA, para RNA e para proteína, reconhecimento específico, tá? Aqui tem as fontes onde vocês podem recorrer.